Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, trazendo um vídeo de hoje aqui para vocês no canal para falar sobre o nosso fechamento semanal, que acontece hoje às 9 horas da noite. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, sem enrolação, bora lá retomar os vídeos aqui no canal. Vai ter uma consistência bem legal de conteúdos daqui para frente, tanto de atualização de mercado, quanto de conhecimento, quanto live, ok? Então, vem comigo pro vídeo. Rapaziada, hoje meu objetivo vai ser falar sobre o fechamento semanal, minhas expectativas para a semana em relação ao mundo afora aí com dólar, índice do dólar e Nasdaq em relação ao BTC e esse fechamento do BTC, o que a gente espera para a semana no mercado, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar, e já aqui no gráfico semanal, é sobre o RSI e a divergência bullish que a gente tem, levando em conta o RSI e o movimento de preço. A gente tem um movimento de preço aqui, né, do BTC ainda demonstrando queda, porém a gente tem essa divergência bullish no RSI, né? O RSI fazendo fundos mais altos que os anteriores, enquanto o preço ainda mostra fundos mais baixos, ou seja, isso aqui é uma divergência, né? Então, quando acontece esse tipo de divergência, normalmente esse movimento representa como um movimento falso de queda, e a gente teve um baita candle de exaustão, né, no candle semanal do dia 7 de novembro, que finalizou dia 7 de novembro. Normalmente quando a gente tem candles muito grandes assim, depois a gente tem uma recuperação de preço, então é interessante cuidar, né, este contexto da gente ter tido um candle de exaustão no dia 7 de novembro, a gente ter feito uma doji no candle semanal que fechou dia 14, e agora a gente está fechando o semanal aí de certa maneira positivo. Então isso aqui pode formar um padrão 1, 2, 3 de reversão para alta, ainda mais levando em conta, né, a nossa divergência bullish na RSI, que é um padrão muito forte, ainda mais para a gente estar na sobrevenda, que é um ponto onde normalmente concentra ordens de compras. Beleza, meus queridos? Então, uma das primeiras coisas que me deixa com uma expectativa até mesmo positiva para o mercado de cripto é essa divergência bullish, tá? Eu acredito que o dólar, né, o índice do dólar e a Nasdaq não estão colaborando tanto para isso, levando em conta a maneira como o preço está, né? Mas o Bitcoin está realmente num ponto interessante, né, com uma confluência interessante, levando em conta essa divergência no RSI, né, essa sobrevenda e também esse padrão 2-3 que está se formando aí para o nosso fechamento semanal. Tá? Então, isso é um dos primeiros pontos que eu queria deixar claro aqui para vocês, tá, rapaziada? Então, tendo em vista essa divergência bullish no semanal, agora a gente pode fazer uma análise mais detalhada no diário e ir baixando o time frame até a gente chegar aí numa análise refinada, numa descrição refinada, tá? Então, ó, rapaziada, vocês podem ver que o nosso 4 horas também tá bem interessante, tá? Nosso 4 horas, que inclusive a gente vai botar uma média de 9 aqui, dá pra gente até atualizar essa média de 9 e botar ela como uma média de 8, tá? A nossa média de 8, rapaziada, ela tá agora com o preço, né, no gráfico diário, tentando assumir uma posição acima, tentando fazer suporte na média. Tanto que vocês podem ver que nos últimos dias o desenvolvimento em relação à média foi o seguinte, né, o preço tocou nessa região aqui ascendente, né, confluindo com a região 30 do RSI, aquela região semanal ali de suporte que eu marquei para vocês, que eu acabei de mostrar. Vou só voltar aqui para recapitular, o preço bateu aqui nessa zona, tá? E no diário a gente estava afastado da média móvel de 8. O que, que significa? Normalmente o preço ele funciona como um elástico, quando está afastado da média ele se aproxima. Então, daqui até a média ainda era seguro posição de long. Agora que a gente está aqui na média, a gente tem que de fato fazer um pullback nela para assumir suporte. Até mesmo porque o preço bateu diversas vezes nela como resistência. É normal a gente fazer uma troca de polaridade e é necessário a gente fazer uma troca de polaridade acima da média, né? Para que de fato a gente assuma ela como um ponto de pivô, ponto de suporte. Então o que é interessante é que o preço saiu desse fundo aqui, né, dos 15.600, para tentar formar um pivô na média aqui nos 16.500. E o que é interessante é que o preço ele fez um movimento de força e ele fez 3 candles fraquíssimos de baixa, né, como se fosse um inside bar. E agora, se a gente fechar o diário com força de alta, vai ser bem interessante para que a gente tenha uma continuação da tendência de alta, e até mesmo isso vai colaborar para a análise que eu fiz em relação ao gráfico semanal, tá? Então, algo legal da gente ver, né, que neste contexto aqui do gráfico semanal, a gente teve essa acumulação, né, que se formou do dia 17 de junho até o dia, mais ou menos até o dia 7 de novembro, né, que foi quando a gente rompeu esse fundo. Então, essa zona é uma zona que foi perdida como suporte e foi uma zona respeitada diversas vezes como suporte. Então, a gente rompeu e ainda não fez pivô nela. Então, seria natural, né, que o preço viesse buscar aqui esse ponto de resistência para retestar. Até mesmo porque daí o preço estaria buscando, né, uma zona de sobrecompra. Levando em conta o gráfico diário, a gente está com um movimento de alta pouquíssimo exaurido ainda. Ou seja, a gente tem o espaço para que o preço suba, a gente tem espaço para entregar mais alta, né? E isso é bem interessante, tá, meus queridos? Então, tanto semanal como diário mostram para nós uma probabilidade legal de início de semana
em alta para o nosso fechamento semanal, desde que o nosso fechamento diário hoje termine com uma força interessante. Se terminar com um candle como esse aqui, que é um candle de força nível 1 para alta, né, depois de ter feito essa sequência de 3 candles fraquíssimos de queda, sem conseguir passar abaixo da média móvel de 8, vai ser super interessante para alta, tá, meus queridos? Então, agora vamos refinar um pouquinho mais a análise. Vamos vir aqui para o 4 horas, tá? Perfeito, rapaziada. O que acontece, tá? Algo que é bem interessante, até mesmo tinha falado com vocês no Insta essa semana, é que o preço, ele tá tentando segurar suporte aqui na região 50. Até mesmo eu fiquei um pouco preocupado, né, no início da semana, analisando essa movimentação aqui, porque eu pensei que poderia segurar, de repente, resistência, né? De fato segurou resistência em relação a essa movimentação de canal, tá? Só que a minha preocupação é, além de segurar a resistência, de repente não manter a região 50 como suporte e o preço vir deslanchar. Mas até agora o preço se manteve firme, isso é interessante, tá? Isso é bem interessante na minha visão, porque o preço ele já teve, né, oportunidades para cair bastante em relação a esse ponto. Fora o fato de que a gente vê uma outra questão aqui, o preço, no preço, né, analisando o preço em si em relação aos movimentos das velas, a gente está fazendo como se fosse uma construção de suporte acima da parte superior dessa acumulação aqui do 4 horas. Então essa zona aqui do 4 horas, né, essa região aqui, ela foi respeitada como uma resistência diversas vezes pelo preço. Vocês podem ver aqui, o preço vai lá, bate, cai, bate, cai, bate, cai, bate, cai. E agora o preço fez um movimento forte e alta, passando acima da zona e está tentando fazer uma construção para se manter acima. Se o preço conseguir sair dessa acumulação para o movimento de bandeira, né, a gente pode estar fazendo uma bandeira aqui no gráfico de 4 horas, a gente vai ter um movimento de alta bem interessante, né, é como se fosse um triângulo, né. A gente poderia puxar essa primária aqui, ó, e estipular nossa projeção a partir do rompimento deste triângulo, né. Isso daria um impulso de preço para vir retestar essa maior zona de exaustão aqui, ó, que foi um movimento bem forte, né, tanto de alta quanto de queda, de liquidação. Então aqui é um ponto de exaustão bem interessante para o preço vir buscar, antes de fato buscar os 18.400. Claro que no diário, né, rapaziada, eu falei para vocês que tem espaço de fato para o BTC vir buscar o reteste aqui nos 18.500, que é essa região de fundo, né, que a gente respeitou por diversas semanas. Mas, né, obviamente que o preço ele vai flutuando de acordo, opa, só deixar aqui, rapaziada, o preço ele vai flutuando, né, de acordo com o quanto ele pode descontar, com o quanto que ele pode entregar, de acordo com os pontos de liquidez. Então, conforme a gente vai baixando o time frame, a gente vai descobrindo, olhando o RSI, se tem espaço para o preço subir ou não. Então, o que eu quero dizer com isso, rapaziada? Se a gente pegar e marcar aqui no RSI uma acumulação, a gente vai ter um cenário parecido com o que eu acabei de marcar no preço das velas, levando em conta as velas, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, se a gente tiver o rompimento do RSI para cima dessa acumulação com o preço rompendo aqui, vai ser bem legal essa confirmação, porque a gente está mantendo a zona de 50 como uma zona de suporte. Fora o fato de que o preço ele saiu da região 30 e veio buscar um pivô na região 50, né? O preço ele não veio buscar a região 70, tá caindo e daí tá tentando segurar suporte na 50, é diferente. O preço ele saiu de uma região de onde concentra ordens de compra e está tentando segurar suporte depois de ter feito um forte movimento. Então isso é muito interessante, né? Até mesmo no vídeo que eu fiz lá no Instagram, eu falei para vocês sobre ciclos do RSI. Então o RSI ele passou por um ciclo de baixa, saindo da região 70, buscou uma sobrevenda até mesmo bem abaixo da região 30, veio fazendo pivôs, né, aqui na região 30, buscou mais um fundo na região 30 e agora está fazendo um novo ciclo de alta para buscar a região 70. Então é bem interessante isso, né, porque a gente vê que o preço ele não está saindo de uma sobrecompra para vir cair, não, ele está saindo de uma sobrevenda para cima. Então isso mostra que o preço pode de fato entregar uma alta no início de semana, tá, meus queridos? Então vamos seguir nossa análise. Se baseando aqui pelo 4 horas, se a gente vê um movimento forte de alta, né, um movimento mais forte, 4 horas, falta 2 horas e 15 minutos para finalizar. Se a gente vê esses 4 horas criando força e rompendo essa parte superior aqui, né, esse topo nos 16.600, e a gente vê o RSI também, né, com o movimento confirmado para cima, a gente vai ver o BTC aí podendo entregar uma alta bem interessante até os 17.400 de pelo menos 5% nos próximos dias. Nesse início de semana, acredito que isso possa acontecer se de fato a gente romper acima dessa zona. Por quê? Se a gente romper acima dos 16.600, 16.700, a gente vai entender que o preço concentrou ordens de compra suficiente acima dessa zona que antes foi resistência, ou seja, essa zona ela já não tem mais concentração de ordens vendedoras, mas sim terá uma concentração de ordens compradoras, né? E de fato é uma zona que antes foi respeitada diversas vezes como resistência. Então essa confluência é bem bacana para a gente cuidar, tá? Então vamos agora reduzir um pouquinho mais o nosso time frame para o gráfico de 1 hora para a gente analisar.
Tá? Agora eu vou ter que tirar as marcações do RSI, rapaziada, senão vai ficar confuso para vocês. Show de bola, tá? Meus queridos, o que acontece? Essa movimentação, né, ela não tá nada fácil, ela tá bem manipulada para quem opera a curto prazo. Eu gosto de operar a curto prazo. Por quê? Vamos tirar todas as marcações aqui, vamos vir aqui no gráfico diário dar uma recapitulada numa coisa. Por que, tá, rapaziada? Por que tá complicado para operar a curto prazo, baseado no time frame de 1 hora e M15, agora no gráfico do BTC? Porque a gente tem uma zona que ela tem muitas indecisões em questão de viés. A gente tem muitos pavios aqui, né? Uma zona de indecisão muito grande. Então, quando é que vai ser seguro de fato operar para quem opera a curto prazo? Quando o BTC de fato assumir uma posição de compra acima dos 16.700, que daí a gente vai ter uma confirmação de que o movimento vai ser contínuo para alta. Mas enquanto ele estiver entre esse suporte de 16.400 e essa resistência dos 16.600, fica complicado a gente tomar qualquer tipo de decisão, porque a gente lida com o mercado dessa maneira. A gente lida com o mercado nesse tipo de movimento, tá? Mas o que é de certa maneira interessante, levando em conta o time frame de 1 hora, que a gente ainda não veio buscar uma região 70 desde que a gente buscou este topo aqui mais alto, né? No dia 23 de novembro. Então a gente saiu, ó, vamos analisar, tá? Desde quando o BTC saiu lá do fundo dos 15.500, que foi aquele fundo que eu mostrei no semanal para vocês e que eu mostrei no diário. A gente saiu daqui da região 30, ó, acompanha com o RSI, veio buscar uma sobrecompra, então aqui a gente fez um ciclo de alta. E daí a gente saiu daqui da sobrecompra e veio buscar um fundo na região 30 da RSI, então a gente fez um ciclo de baixa. Saímos da região 70 e viemos para a região 30. O que significa? Que se o preço saiu da região 70, veio buscar uma região 30, ele já fez um ciclo de baixa. Aqui ele fez um ciclo de alta, aqui ele fez um ciclo de baixa. E desde que a gente tocou aqui na região 30, a gente não veio mais buscar a região 70. Então o preço ele tem ainda, né, a capacidade de entregar um ciclo de alta para vir buscar uma sobrecompra aqui na região 70. Isso é interessante. Então, da mesma maneira que você estava olhando lá no 4 horas, né, que eu acabei de mostrar no 4 horas para vocês essa acumulação. Lembra que eu falei para vocês que se a gente tiver um rompimento nas próximas 2 horas vai ser interessante pro diário? Aqui vai ser a mesma coisa. Se a gente formar, né, e de fato a gente está formando um padrãozinho de bandeira no curto prazo, isso aqui vai colaborar para a análise que eu fiz no 4 horas, né? Então isso que é legal de utilizar todos os timer frames, porque a gente vai refinando a nossa análise, né, e vai entendendo se de fato há um bom posicionamento para o timer frame no qual a gente opera. Tá? Então vocês podem ver que aqui, baseado no RSI, a gente estaria fazendo um movimento de pivô. Linha primária de alta, acumulação, que é uma correção, né, para buscar uma retração, e uma continuação da tendência primária no curto prazo, que seria a gente entregar essa pernada aqui, essa projeção. Né? Então a gente tem aqui o nosso mastro, bandeirinha, e a gente entregaria o nosso mastro até aqui em cima. E isso daria espaço para que o preço trabalhasse acima da zona dos 16.600. Então, se o BTC de fato entregar este movimento, e aparentemente ele vai entregar, a gente tem que vencer essa resistência nos 16.600. Nem que o preço segure a resistência aqui e faça um pivô mais alto acima dos topos, né? Porque a gente tem uma acumulação de maior prazo aqui, ó, se a gente puxar, tá? A gente tem uma acumulação de maior prazo aqui, ó, deixa eu só botar para vocês. Show. A gente tem essa acumulação aqui, então se o preço vir buscar resistência nos 16.600, ele vai bater na região 70 da RSI. É bem provável que o preço vai ter que cair, trabalhar, né, buscar um ponto de liquidez, um ponto de concentra ordem de compra, para daí tentar, de fato, romper o 16.600. Então o preço rompendo aqui acima dos 16.500, vai vir buscar uma sobrecompra na região 70 e a gente tem que ver o preço buscar liquidez para romper essa zona. Né? A gente tem que ficar esperto nisso. Mas somente desse ponto aqui que o BTC está até ali em cima, ele já entregaria 0,70%. E se a gente vencer, aí tem a possibilidade de esticar 5% para cima. Tá, meus queridos? Agora, para o lado contrário, se a gente vê o preço, tá, buscando aqui uma sobrecompra na região 70, formando resistência, voltando para baixo, agora eu vou até pegar um pincel, se a gente vê o preço vindo aqui, bater na região 70, formar resistência, voltar para baixo e não conseguir segurar suporte aqui nos 16.500 e romper esse fundo no 16.400, a gente vai ver o preço deslanchar abaixo da média móvel de 8, né, e abaixo de um suporte muito importante que se formou aqui nos 16.300. Então esse suporte aqui exclusivamente dos 16.300 que segurou 1, 2, 3 vezes fundo, né, fez um fundo triplo, ele não pode ser perdido. Se esse suporte for perdido, né, a gente pode até mesmo puxar uma projeção baseado nessa dimensão aqui, ó, nessa largura, e botar para baixo, tá? E esse seria o nosso alvo.
né? Seria um alvo próximo aqui aos 16 mil redondo, tá? Que inclusive conflui com essa zona de pivô aqui. Então, se o preço segurar a resistência nos 16.600 e vir buscar fazer um pivô nos 16.500 e não segurar, a gente vai cair inicialmente até os 16.300 e daí o risco é maior da gente vir deslanchar até os 16.000, entregando 3% de queda no BTC. Então eu sempre falo de todas as possibilidades, porque no mercado a gente não pode ser cego, a gente não pode ser enviesado. A gente tem que fazer aquilo que o preço nos mostra. Então nesse momento o preço está mostrando que ele pode fazer, né, um movimento de bandeira, fazer um rompimento acima e entregar uma projeção de 0,75%. Beleza, aqui até mesmo seria interessante de repente pegar um posicionamento. Claro que hoje é mercado, é final de semana, é um pouco complicado fazer isso, né? Para mim é um movimento que não vale tanto a pena por enquanto. Mas o que eu quero dizer para vocês é que se o movimento ele está te mostrando que tem margem para subir de fato, né, saindo de uma região de sobrevenda, buscando um pivô na região 50 para continuar subindo, beleza, daí você pode se arriscar. Mas agora, chegou aqui na região de sobrecompra, o preço já está na 70, daí você vai pensar em comprar aqui sem confirmação, sem rompimento? Não, né, meu amigo? Você vai ficar de fora, vai esperar um pivô, vai esperar chegar numa região de sobrevenda ou numa região 50 como suporte, e daí sim você pode tomar um ponto de entrada. Tem que ser safo nesse momento. Tá, meus queridos? Então é muito importante que para o nosso início de semana, se a gente quer ver uma alta no mercado, a gente tem que ver o BTC romper acima dos 16.600. Vocês querem que eu simplifique essa análise para quem opera gráfico diário, para ficar mais fácil? Então a gente pode vir para o diário e a gente pode fazer a marcação nas velas e vocês vão entender por que os 16.600 eles têm que ser vencidos. Porque é a zona onde tem esses pavios, tá? Ó, bem aqui nos 16.600, onde eu falei para vocês, é a zona onde tem esses pavios aqui que o preço respeitou como resistência duas vezes praticamente. Então a gente é obrigado a romper essa zona, né, com um candle de força de alta como esse, para o nosso início de semana ter uma continuação da tendência de alta do BTC, para a gente vir retestar aqui o fundo dos 18 mil dólares e 500, tá? Então, meus queridos, isso que eu queria passar para vocês em relação ao Bitcoin, né, as minhas expectativas para a semana. Eu vou conseguir tomar uma decisão segura para me posicionar no long se o BTC vencer os 16.600 e daí a gente vai procurar no curto prazo, né, quando o preço dá aquela descontada, quando o preço trabalhar, o preço ele sempre trabalha até. Daí você pode pensar assim, né, rapaziada, só explicando para vocês, por que eu não vou tomar um ponto de entrada ainda no BTC baseado no curto prazo dentro da minha estratégia? Porque a minha estratégia, né, eu gosto de pegar os melhores pontos de liquidez. E no momento eu não vejo um ponto muito bom de liquidez. Então eu prefiro que o preço trabalhe e me traga isso, né, nos próximos dias do que eu tomar uma decisão precipitada agora. Então vocês podem pensar assim, bah, Gabriel, mas o diário está mostrando, de repente, o diário está mostrando uma probabilidade já de alta, porque a gente tem 2 candles de força de alta, 3 candles fraquíssimos de queda e um diário hoje que está se finalizando com força de alta, né? Até as 9 horas a gente vai ter que ver ainda. Por que já não dá para tomar uma posição? Porque no curto prazo ainda não mostra isso. E o que eu vejo que o preço ele sempre entrega um ponto de entrada. O preço ele sempre desconta, ele sempre recua. Então você não precisa ter ansiedade de entrar, de fazer uma entrada, somente porque você já está vendo que o preço está bom para entrar, sendo que você não está levando em conta os pontos de liquidez, né? Olhando o RSI. Então tudo depende da estratégia que você está aplicando. Para mim, que lida com curto prazo, eu sei que eu posso deixar o diário trabalhar, depois eu vou lá no M15 e eu vou achar um ponto de pivô para entrada. Então é muito interessante você sempre pensar na estratégia que você está fazendo, ok? Meus queridos, então tendo em vista o que eu passei para vocês em relação ao BTC, agora a gente pode ir para o dólar e também para a Nasdaq para dar uma analisada. E no final do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco, que foi uma das sugestões lá da caixinha de pergunta que eu deixei no Instagram hoje, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Mas, só recapitulando, se a gente quer ver uma alta mais extensão no mercado essa semana, e a gente tem viés para isso, levando em conta essa divergência bullish no semanal que eu acabei de mostrar para vocês, a gente precisa ver o Bitcoin vencer a zona dos 16 mil dólares e 700. Se a gente não passar, né, num diário de hoje, ou pelo menos amanhã, acima dos 16.700 e segurar a resistência ali, daí vai ser complicado de tomar uma decisão para o long, tá? Mas a gente tem viés para isso, ainda mais por causa dessa divergência bullish da RSI, que é bem interessante. Tá, meus queridos? Então, sem mais delongas, bora lá pro gráfico do dólar. Rapaziada, é o seguinte, tá? O dólar, o que me preocupa? O dólar ele fez um movimento de pivô de queda, de pivô de baixa, né, aqui na média 8, mas ele está segurando o fundo aqui nessa região dos 105 mil pontos. Aí isso acaba me incomodando um pouco, achando que ele tende a voltar para cima, até mesmo porque ele pode ter feito um falso rompimento no fundo, né? Ele está demonstrando isso, ele fez um fundinho aqui, veio buscar um pivô na média, fez um movimento de força e agora a gente está com um diário que está tentando retomar acima desse fundo. Fora o fato de que a gente já está próximo de uma sobrevenda.
queda. A gente está bem perto da região 30. E olha só que casualidade. A gente tem também aqui no dólar uma divergência bullish. Por quê? Porque aqui a gente tem fundos mais baixos. Mas aqui no RSI a gente já está fazendo fundos mais altos. Então isso me deixa um pouco preocupado, porque apesar de eu ver uma positividade em relação ao preço do BTC para subir no início de semana, a gente não tem essa correspondência no dólar. Seria interessante eu ver o que no diário do dólar. Se no semanal do BTC eu estou vendo uma divergência bullish, seria interessante eu ver no dólar uma divergência bearish, ao contrário, porque normalmente quando o dólar sobe, os ativos caem. Quando o dólar cai, os ativos sobem. A correlação é contrária, porque o dólar, normalmente o índice do dólar, quando começa a subir, é sinal de inflação, né? É sinal de desestabilidade na nossa economia. Então, é bem interessante a gente se ligar nessa confluência. Essa questão do dólar aqui, essa divergência bullish, não me deixa muito confortável para o início de semana. Por quê? Porque justamente a gente tem algo contrário na Nasdaq. Olha só o que acontece na nossa Nasdaq aqui. A Nasdaq, ela já está fazendo, de certa maneira, né, um movimento de baixa, porque a gente tem um preço que já está trabalhando numa zona de resistência há um tempo, tá? Essa zona que foi testada diversas vezes e pode estar fazendo uma cunha de reversão para queda. Fora o fato de que a gente já está numa região de sobrecompra. Então, o que não me deixa com uma visão positiva? Que a gente tem o dólar sobrevendido e a gente tem a Nasdaq sobrecomprada, né? E isso não me deixa nem um pouco confortável, isso me deixa bem desconfortável. E até mesmo eu tinha visto no 4 horas, se eu não me engano, da Nasdaq, uma divergência bearish. Olha só que interessante. A gente tem aqui o preço da Nasdaq, né, fazendo um movimento descendente. Então vamos ver se eu acho que eu não sei se foi no 4 horas ou numa hora. Deixa eu dar uma olhada aqui de novo, rapaziada. Mas é isso mesmo, meus queridos. O que acontece, tá? Presta atenção comigo aqui no 4 horas, ó. A gente vê que o preço, ele já passou por um ciclo de alta, né? Saiu da região 30, acompanha comigo, tá? Saiu da região 30, buscou uma região 70, ciclo de alta. Saiu da região 70, buscou a região 30, ciclo de baixa. Saiu da região 30, buscou a região 70, ciclo de alta. Veio buscar um suporte na região 50, fez um pivô, né, fez um suporte, veio para cima e agora está querendo fazer um topo mais baixo. Então, se no nosso início de semana, né, na reabertura do nosso mercado, nossa bolsa norte-americana, no dia de amanhã a gente vê o preço rompendo para baixo nessa cunha, a gente vai comprovar, né, um topo mais baixo que o outro no RSI e a gente vai tentar retestar essa zona de suporte aqui da zona de 50% do RSI. E daí vai ser bem mais provável uma queda, vir buscar uma sobrevenda na região 30 do que segurar suporte aqui e voltar a subir, porque a gente já passou por um ciclo de alta que saiu da 30 e veio para 70, então é mais natural o preço querer entregar uma queda até a região 30, né, fazendo um ciclo de baixa, beleza? Então é bem interessante a gente fazer essa análise de ciclos para tomar decisões. Então o que não me deixa muito feliz para o nosso início de semana em relação ao viés de alta, apesar do BTC tá fazendo uma divergência bullish no semanal, é que a gente tem o dólar sobrevendido fazendo uma divergência bullish, mostrando que pode subir, enquanto a gente tem a Nasdaq sobrecomprada, mostrando que pode cair numa cunha de reversão, né? E daí isso me leva a crer que o mercado pode começar a semana em queda. Isso que é complicado, beleza? Então, de fato, a gente vai ter que esperar o mercado tradicional reabrir na segunda-feira e ver como que ele vai confluir, como que o dólar vai confluir, como que a Nasdaq vai confluir e também como que as notícias, né, vão impactar nesse início de semana. Essas notícias elas vão sair a favor do dólar ou contra ele. A gente vai ter que ver isso com calma, tá, meus queridos? Então, conclusão, a gente tem um BTC para iniciar a semana com alta no mercado, com movimento positivo, mas a gente tem um dólar e uma Nasdaq ainda mostrando uma probabilidade maior para queda, e daí fica a indecisão, ok? Aí fica a indecisão, de fato, não tem como eu falar para vocês, o que é mais provável acontecer, a gente vai ter que ver como que o dólar vai se comportar e como que a Nasdaq vai se comportar, porque o viés da Nasdaq é para queda, e o viés do dólar é para alta, e isso normalmente traz queda para os ativos, tanto para a Nasdaq, quanto para o BTC, quanto para o S&P 500, quanto para todo o mercado tradicional. Ok, meus queridos? Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Rapaziada, agora vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento, né? O Gui sugeriu lá na caixinha de pergunta que eu falasse sobre gerenciamento no vídeo. Gui é um amigaço meu, até mesmo mora aqui na minha cidade, beleza? Manda um salve pro Gui que mandou lá a sugestão para a gente falar sobre gerenciamento. Meus queridos, o que acontece? A questão do gerenciamento, tá? A questão do gerenciamento ela é crucial para aquilo que a gente faz no trade, tá? Mas o gerenciamento, ele é muito mais do que você só diversificar sua carteira, muito mais do que você só diversificar suas entradas, mas é você pensar onde você vai estar entrando, porque muitas vezes você vai entrar num ponto onde o preço te entrega um stop que é agressivo em relação ao teu risco-retorno,
Eu vou trazer um exemplo aqui. Vamos se basear no gráfico diário. Vamos supor, tá, que a gente fosse fazer uma posição de long no gráfico diário, depois desse diário finalizar. Vamos supor que o diário de hoje finalizou com força de compra e isso me deixou confortável para fazer uma posição de compra. Então, eu vou ter, né, uma confirmação bacana, porque eu vou ter um gráfico diário que finalizou acima dos candles anteriores, e daí eu posso tomar um ponto de entrada, baseado no diário. Minha projeção vai ser exatamente a largura dessa cunha, porque foi o que a gente rompeu e também é o tamanho dessa pernada aqui. Se eu estipular, né, meu alvo até aqui em cima, eu vou ter um ponto de entrada mais ou menos nessa zona, né, supondo que o candle diário finalizou com essa força. Então, a gente pode pegar aqui e botar uma posição comprada. Legal. Nossa posição comprada vai ter um alvo de 4%, e daí a gente tem que pensar qual o risco-retorno que a gente está assumindo entrando a partir daqui, né? Eu sempre levo em conta a média móvel de 8 como um meio de proteção, porque se o preço cair abaixo da média móvel de 8, o preço ele vai deslanchar mais, bem provável ele está invertendo a tendência. Então não tem por que o teu stop ser mais largo do que a posição abaixo da média móvel de 8. Então olha só que interessante, se a gente assumisse uma posição aqui e botasse o nosso stop abaixo da média móvel de 8, a gente teria um risco-retorno. A gente tem um risco-retorno de 3, porque a gente teria um alvo de 4% para um stop de 1,43%. Isso é um gerenciamento de risco muito adequado. 3 para 1, né, um retorno de 3 para 1 é muito interessante. Um risco-retorno de 3 é muito interessante, tá? Porque o teu alvo ele é 3 vezes, né, menor do que o teu stop ele é 3 vezes menor que o teu alvo. Então, no longo prazo, isso aqui te dá uma consistência muito bacana. Por quê? Porque mesmo que tu tome, por exemplo, 2 stops, se tu acertar um trade, tu ainda sai no lucro e tu mata aqueles stops que tu tomou. Então, sempre que você quer aplicar um gerenciamento de risco adequado, você tem que pensar num stop curto e num alvo longo. Stop curto e alvo longo, ok? Se a sua análise estiver correta, o preço ele vai confluir para ir em direção ao teu alvo e o teu stop, sendo mantido abaixo da média móvel de 8, vai ficar seguro. Porque se inverter abaixo da média móvel de 8, vai vir para baixo o preço e não tem por que você manter a posição. Ok? Agora vamos trazer uns outros exemplos aqui, por exemplo, no M15, tá? Que o BTC entregou uns movimentos bem legais essa semana e a gente pode trazer alguns exemplos de stop, né? E ponto de entrada baseado com o RSI, tá? Rapaziada, é muito interessante a gente sempre utilizar o RSI nas nossas análises. Então, por exemplo, você já analisou, né, que o preço ele fez um movimento primário de alta, está fazendo uma onda corretiva e daí você já está vendo que no RSI aqui a gente está mantendo bem forte o suporte. O que você vai procurar fazer? Beleza, você vai procurar marcar a sua acumulação, né, safamente, marcou sua acumulação, e daí você vai também pegar a sua extensão primária, né, como um alvo para você sair, né? Então vamos pegar nossa extensão primária e estipulamos ela aqui a partir do nosso ponto de fundo. Beleza, temos nossos alvos estipulados, ok? Temos nossos alvos estipulados. Podemos botar aqui um alvo na região de 50%, porque o preço ele pode segurar na zona de 50%, e vocês podem ver que depois que ele rompeu, ele segurou. E beleza, está feito a nossa análise para 2 alvos e um ponto de entrada. O que aconteceu aqui? Viemos de uma pernada primária de alta, fizemos acumulação em triângulo, rompemos e fizemos o pivô. Ponto. Aqui é o ponto de entrada. Aqui é o ponto de entrada. No pivô, na troca de polaridade. Aqui é o ponto de entrada mais perfeito possível. Porque a gente tem uma zona que foi testada como resistência diversas vezes, o preço rompeu essa zona e utilizou-la como suporte. Perfeito. Ponto de troca de polaridade. Se você fizer uma entrada nesta zona, com os seus alvos estipulados, vamos botar aqui novamente nossa régua de entrada para o long. Beleza, você fez o ponto de entrada aqui, os seus alvos são aqui em cima, tá? E daí o seu stop vai ser aonde? Abaixo da média móvel de 8, abaixo da mínima desse candle do pivô. Porque se cair abaixo da mínima do candle do pivô, vai entregar de novo queda, vai entregar, né, como se a zona fosse uma resistência, como se tivesse uma concentração de ordens vendedoras aqui. E como é que fica o nosso stop aqui? Stop ridículo, alvo longo, stop curto. Aqui o nosso risco-retorno é de 9, porque a gente tem um alvo de 3% por um stop de 0,30. Então aqui o stop fica ridículo, tá? Então o gerenciamento de risco ele sempre tem que ser de acordo com a sua estratégia, com a maneira que você vai estar operando, mas você sempre tem que pensar num alvo longo para um stop curto, porque como eu falei, nem sempre você vai acertar no mercado. E daí se o seu stop ele é muito proporcional ao seu alvo, você vai estar sempre perdendo demais. Mas agora se o seu stop ele for muito curto em relação ao seu alvo, mesmo que às vezes você erre até mais do que o acerto, mesmo que você erre mais, é capaz de você ainda vai sair no lucro, né? Então vamos por aqui. Eu tenho um stop que é de 0,30 para um alvo de 3%.
né? Se eu tomar 3 stops de 0,30, eu teria um stop máximo de 1%. O que significa? Vamos supor que eu fiz 4 operações a semana, com um stop nesse risco-retorno, né? E nem sempre o risco-retorno ele vai ser entregue dessa maneira, mas normalmente no curto prazo a gente sempre vai ter stops entre 0,30 a 0,50. A minha estratégia, a minha análise é para esse tipo de entrada, porque eu opero M15, é o que eu gosto de operar justamente porque eu estou trazendo esse exemplo para vocês. Então vamos supor que você fez 4 entradas na semana. Dessas 4 entradas, você errou 3 entradas e você acertou uma. Se você sempre estava buscando um risco-retorno de 3% de alvo para 0,30% de stop ou 0,50% de stop, mesmo que você tenha errado 3 operações, tenha feito 3 stops, se você acertar uma operação sequer, né, dessas 4, você já recupera todo o stop e sai no positivo. Então por isso que é muito interessante você sempre pensar num alvo longo para um stop curto. Porque no longo prazo, na consistência, mesmo que você erre, você ainda vai sair positivo. E quando você acertar, você vai recuperar rapidamente a perca que você teve. Beleza? Então, rapaziada, Gui deu a sugestão, gerenciamento de risco, trouxe aqui para vocês a filosofia que eu acredito ser a mais importante, que inclusive eu aprendi com o Stormer, tá? Que é alvo longo e stop curto. Isso traz consistência no longo prazo. Ok, meus queridos, então o vídeo de hoje foi esse, ficou longo pra caramba, o vídeo de 30 minutos, mas conteúdo, conhecimento, dificilmente às vezes a gente consegue dar em 5, 10 minutos, né? A gente tem que falar, a gente tem que explicar e é assim que funciona. Beleza, meus queridos? Então espero que esse vídeo tenha sido de grande informação para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Deixa o like, deixa o comentário e fiquem ligados nos próximos capítulos que a gente vai trazer muito conteúdo aqui no canal da Gui Crypto. Tamo junto e até a próxima.